A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Gênesis 2, versículos 1 e 2. Observe, Gênesis 2, 1 e 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sexto a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Amém, irmãos? Nós estamos atentos, não é? Havendo Deus acabado no dia sétimo. Foi no sétimo dia que Deus acabou a obra, não foi no sexto. Por quê? Porque a Bíblia fala de criação, formação e feitura. Quando você lê lá em Crônicas que Deus trabalhou em 6 dias e no sétimo descansou, ali não está sendo levado em conta a parte do acabamento. Porque quando alguém levanta o prédio já está de pé, a laje já está colocada, mas falta o acabamento, a parte final. E às vezes o acabamento, dependendo do material que a pessoa utiliza, é até mais caro do que o levantamento em si do prédio. Então veja que a obra de Deus, a obra da criação, envolve criação, formação e feitura. E isso no caso do ser humano também. E Deus é tão cuidadoso que no caso de homem e mulher, o verbo que aparece lá para formar em Gênesis são verbos diferentes. O verbo para a formação do homem é algo assim, similar a pôr na forma. Pôr na forma, não é? É um verbo que denota mais ou menos isso. E no caso da mulher, diz que Deus formou, o verbo denota formação aos poucos. Por isso que a mulher é muito melhor acabada do que o homem, não é? Eu não estou falando isso para fazer média, fazer mano, mas é um fato, realmente, não é? As mulheres, realmente, elas foram, Deus caprichou mais na mulher. Tanto que não existe homem bonito, homem simpático até a gente conhece. Agora, homem bonito não existe. Agora, as mulheres, realmente, Deus aí teve cuidado na formação da mulher. Se Deus priorizou o homem na formação, primeiro formou o homem, por outro lado, ele caprichou mais na mulher. Muito bem, mas veja aí, voltando para a apostila, veja que os movimentos como o feminismo e o homossexualismo atacam Paulo. Por quê? Porque o taxam de machista e preconceituoso. Na verdade, eu coloquei aí, não quer aceitar o que a palavra de Deus diz, nem encarar a realidade de seus pecados, isso principalmente no caso dos movimentos ligados ao homossexualismo. Não adianta nada desqualificar esse apóstolo. Fazer isso significa opor-se ao próprio Deus, que o chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Veja que no caso do homossexualismo, Paulo foi enfático. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 27 e 28, e em 1 Coríntios 6 e 10, para não citar outros textos, Paulo foi enfático. Lá no caso de Romanos, ele fala que varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa, a punição que convinha ao seu erro. Veja, então, homem com homem, Paulo foi claro. E depois, em 1 Coríntios 6 e 10, ele fala lá, ele aborda até que quem faz o estudo à luz do original sabe que ele estava abordando os aspectos ativo e passivo de uma relação desaprovada por Deus, no caso da relação homossexual, porque ali ele fala dos efeminados e dos sodomistas, ou seja, ele aborda os aspectos ali, à luz do original, os aspectos passivo e ativo. Veja, irmãos, como a Bíblia é clara sobre isso, e muita gente. Paulo disse: não erreis, porque os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo 10. Claro que hoje a Bíblia está sendo posta de lado, os próprios líderes desses movimentos aí, LBDS, assim por diante, eles acabam dizendo: não, a Bíblia não tem valor, porque eles sabem que à luz da Bíblia fica difícil. Claro que eles podem usar outros argumentos, e um dos argumentos é descrer da Bíblia, mas se alguém tomar a Bíblia como base, vai ver que a Bíblia claramente não aprova esse tipo de relacionamento. Eu não estou aqui também jogando pedra em ninguém, mas estou falando à luz da Bíblia. Quem não conhece a Bíblia acaba dizendo que Paulo era preconceituoso, e que a Bíblia, se você vir lá desde o Antigo Testamento, Deus já condenou essa prática. Não foi
começou. Se você ler lá o livro de Levítico, se você ler o próprio livro de Gênesis, capítulo 19, você vai ver que um dos pecados de Sodoma era exatamente esse que eu estou mencionando. Mas vamos adiante, ponto 3. Ponto 3. Paulo é considerado com razão o maior teólogo do cristianismo. O maior teólogo do cristianismo. Charles Ferguson Ball, que estudou a fundo a cultura e os dias em que o apóstolo viveu e trabalhou, afirmou: Deus decidiu enviar a este mundo um homem que, pelos seus dons naturais, pôde cativar toda a classe de pessoas. Com seus antecedentes e preparo, estava apto a falar com autoridade aos romanos, gregos e hebreus. Deus separou esse homem, mudou todo o curso de sua vida e usou para fortalecer a igreja de maneira milagrosa. Saulo de Tarso, escolhido de Deus, tornou-se um dos maiores pensadores e certamente o maior líder e teólogo da igreja. Está no livro A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, editado pela CPAD. Ponto 4. Nenhum teólogo da atualidade tem autoridade para questionar a posição de Paulo como o maior pensador da história do cristianismo. E é preciso reconhecer que nenhum dos grandes movimentos do pensamento cristão se desenvolveu sem uma base nas epístolas paulinas. Não tem como um movimento dito cristão ignorar as 13 epístolas que Paulo escreveu. O item 5. Por outro lado, o cristianismo, isso aqui é importante. Eu estou falando tanto de Paulo. Alguém às vezes pode achar que o cristianismo é mais paulino do que cristão, mas não é isso. Porque quando eu falo de Paulo, porque Paulo era um homem que respeitava a questão que eu mencionei do evangelho cristocêntrico e bíblico-cêntrico. Ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então veja aí, por outro lado, ponto 5, o cristianismo não é mais paulino do que cristão, como alguns teólogos racionalistas têm afirmado. Todo o ministério de Paulo foi dedicado a ocultar a si mesmo por trás de Cristo, com quem se identificava. Ademais, ele deixava claro que Jesus é Senhor, mediador, Criador, o Deus Todo-Poderoso. Veja essas referências bíblicas. E o item 6, para fazermos um intervalo 15 minutos, dentro de alguns instantes, a despeito de Paulo ter usado expressões como nosso evangelho e meu evangelho, isso não denota que a sua mensagem tenha sido diferente da pregada por Jesus. Ele mesmo se empenhou em afirmar que há somente um evangelho verdadeiro. O pronome possessivo sugere apenas a sua identificação com a tarefa tríplice que lhe foi dada: pregador, apóstolo e educador cristão, ou doutor, como nós vemos na Bíblia. Então, meus queridos irmãos, nós vamos fazer um intervalo. Eu vou pedir que o pastor, o nosso querido pastor Júnior França,